dizer que a preparação aqui no quadro é um grande jogo. É um jogo. É um jogo que você precisa subir de faixa. Você vai entrar aqui na faixa branca e aí você vai subindo, 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 subindo. Você vai ganhar estrelas ao longo desse processo e você vai subir no ranking. Que ranking, Bruno? O ranking das disciplinas, o ranking do simulado. Bruno, tem como você me mostrar essa parada? Tem, eu vou te mostrar aqui, ó. Olha só. Quando você se matricula, você vem aqui no seu perfil e aqui você tem as faixas. Então, você vai cumprindo objetivos, né? Você matricula, depois você monta seu horário de estudos, depois você assiste um vídeo completo, conclui uma lista de exercícios, posta uma dúvida. Assim que você enviar a sua redação e receber ela corrigida, você já pulou para a faixa verde. E aí depois você tem que bater uma meta semanal, então você vai chegar aqui, você vai definir as suas metas, né? Você vai clicar aqui em metas. Você vai definir as suas metas. Por exemplo, se eu falar que vou estudar 40 horas por semana, a plataforma automaticamente vai me dizer quantas estrelas eu preciso ganhar por dia. E como que funciona essa parte das estrelas? À medida que eu vou ganhando as estrelas, eu vou desbloqueando constelações. Ó, quando eu ganhar 50 estrelas, eu desbloqueio uma constelação. Quando eu ganhar 100, eu desbloqueio outra e assim por diante. E o lance do ranking, por exemplo, você entra no ranking aqui de física, você vai ver que aqui do lado tem um ranking. Tem o ranking de hoje, que a Camila está destruindo no ranking de hoje. Tem o ranking da semana, não é a Camila. A Camila está ganhando hoje. Mas no ranking da semana é o Caio e o ranking do mês é o Caio, que está estudando mais dessa galera que está aqui. Então essa é a parada do ranking. E aí eles vão subindo de faixa. Ó. Tem alguns que ainda estão na faixa branca. O fato é esse. Quando você entra aqui dentro, você entra numa parada de ganhar pontos, de crescer, de se desafiar. E aí você vai subindo de faixa. Aí, o que mais que você tem que fazer que está lá no seu curso? Você tem que ir lá e montar o seu horário de estudos. Você tem uma ferramenta aqui na plataforma que é o seu horário de estudos. Você vem aqui e monta o seu horário de estudos. Eu quero que você tenha muita atenção. Anota isso que eu vou falar agora. Horário de estudos. Você vai entrar lá na mentoria. Na mentoria tem algumas aulas onde eu falo sobre horário de estudos. Eu monto, junto com os alunos, horários de estudos para diferentes perfis. Planos de estudos, na verdade, de uma maneira geral. Então você vai olhar na mentoria. O que você vai fazer? O que você vai aprender nessas lives? Você vai aprender que dentro do seu horário de estudos, você vai limitar a 2 horas por dia o estudo de uma matéria. Então, máximo de 2 horas por dia por matéria. Isso significa o quê? Se você for estudar matemática, você vai estudar 2 horas por dia de matemática. Mas, Bruno, eu vou estudar 8 horas por dia. Beleza, então você vai estudar 2 horas de uma matéria, 2 horas de outra e 2 horas de outra, para não saturar o seu cérebro. Bruno, eu preciso entender mais sobre isso. Para você entender mais sobre isso, vai lá na mentoria. Bruno, onde que está a mentoria? Quando você entrar nas disciplinas, você vai ver que aqui está mentoria. E na mentoria tem estratégia de estudos e redação. Aí você vai lá e assiste essa aula, entendeu? O tempo aqui não está aparecendo porque o vídeo está hospedado em outro lugar. Mas são vídeos longos e completos, ó. Tá vendo? É 1 hora de vídeo. Você pode assistir na velocidade 2. Aí tem as anotações, se você quiser ver o resumo da aula, tá aqui para você assistir. Tem uma planilha para você baixar para fazer seu horário de estudos aí na sua casa, se você quiser. E tem uma aula que é uma aula mais prática, né? Ó, aqui eu entrei com o Davi e a gente montou o plano de estudos dele, tá vendo? O horário de estudos dele. A gente sentou, eu mexendo aqui do meu computador, ele vendo lá do computador dele. Ah, Bruno, você vai ficar montando o plano de estudos dele? Não, não vou, eu tô ensinando como que faz. Tá? Mas não vai ser toda a aula que eu vou ficar montando plano de estudos, não. Eu ensino vocês a fazer, eu vou te ensinar a pescar. Não vou te dar nenhum peixe pronto assim pra você comer fritinho, que eu gosto com limão. Bruno, qual é o mínimo que eu tenho que estudar para eu passar na universidade pública, se eu quiser seguir o método quadro? Mínimo de dedicação esperado. 4 horas por dia ou 20 horas por semana. Estou falando só de dias úteis. Você conseguir esticar 10 horas no final de semana, bacana, entendeu? Simulado, provas antigas, conta também, tá? E o que mais que é o mínimo? Vamos ver se a galera está sabendo aqui. Galera tá sabendo aí, ó, uma redação, Pedro Lucas, uma redação por semana. Então, uma redação por semana. E aí os simulados. Pelo menos um por mês. Esse é o mínimo.
Cronograma. Bruno, como que eu vou seguir o cronograma? Tem várias coisas sobre isso que eu vou falar agora, várias aulas sobre isso na mentoria. Por aqui eu vou falar por cima. Mas o fato é, dentro da plataforma, e aí eu vou voltar aqui na plataforma, mas você vai ver que a plataforma é o cronograma. Você tem uma caixinha dessas para cada disciplina. Vamos ver dentro da física. Quando você abre o módulo, vamos abrir o módulo 1 de física. Você tem 3 frentes, ó, frente A, frente B e frente C. Como que você vai estudar essas frentes? Você vai estudar essas frentes em paralelo. Então, se você tem 6 horas para estudar física por semana, você vai dividir em 2 horas no máximo por dia, né? Então, faz de conta que você pegou física e colocou 2 horas na segunda, 2 horas na quarta, 2 horas na sexta. Na segunda, 2 horas de frente A. Na quarta, 2 horas de frente B. Na sexta, 2 horas de frente C. Sempre vai ser assim. A sua segunda é da frente A, a sua quarta da frente B e a sua sexta da frente C. Então, Bruno, eu tenho que levar as frentes em paralelo? Exatamente, você vai levar as frentes em paralelo. E você vai ver que os módulos, eles já têm o conteúdo na ordem. Então, na frente A, você vai estudar Introdução à Física, depois você vai estudar movimento uniforme. Depois você vai estudar movimento uniformemente variado. Depois você vai estudar movimento vertical no vácuo. Depois você vai estudar análise gráfica. Depois você vai estudar movimento circular. O que é o cronograma? O cronograma são os assuntos na ordem que você deve estudar. Bruno, então você está me dizendo que a plataforma já é o cronograma? Exatamente. Então é só você seguir na ordem, tá? Então você vai levar as frentes em paralelo. Lembrando daquela regra das 2 horas por dia de cada disciplina. Bruno, como que eu vou fazer em cada assunto? Vou pegar uma matéria aqui, ó, que eu gosto. Leis de Newton e lei de Hooke. Ó, eu tenho 2 horas de aula aqui de leis de Newton. Vamos ver o que acontece dentro da aula? Antes de te falar isso, eu tenho que te falar outra coisa. É o seguinte, quando você for estudar dentro do quadro, você vai encontrar basicamente 3 tipos de assuntos. Um assunto que você não sabe, ou que você tem muita dificuldade, acha que não sabe, enfim, você não sabe. Você tem, na sua cabeça você não sabe um assunto. Você vai encontrar assuntos que você não sabe se você sabe, você está em dúvida, você acha que sabe, mas não tem certeza, e você vai encontrar assuntos que você tem bastante confiança. Pô, esse assunto aqui eu domino. Como que você vai estudar aquele assunto que você não sabe? Vou te mostrar agora. Faz de conta que você não sabe essa parte de leis de Newton. Então você vai entrar aqui na aula e aí você vai ter uma aula de leis de Newton. Aqui embaixo você vai ter um fórum de dúvidas para você tirar dúvidas sobre essa aula. E aí os monitores vão respondendo, né? Você pega o histórico de todo mundo. Mas olha que legal aqui do lado. Essa aula dura 8 minutos, 9 minutos. Quando você terminou de ver a aula, você vai fazer um exercício de fixação para ver se você aprendeu. Entendeu? Então eu vou fazer aqui, deixa eu ver se eu sei isso. 5 newtons para lá e 3 newtons para cá. 5 newtons para a esquerda e 3 newtons para a direita. Resultado tem que dar 2 newtons para a esquerda. Será que eu sei? Acertei, ficou verde. É porque eu acertei. Né? Vamos fazer uma outra. Aí você vai assistir outra aula. Mais uma aulinha de 8 minutos. Por que a gente colocou aquele exercício ali? Para você ter certeza que você entendeu o conteúdo da aula. E aí você já vai estudando e praticando, estudando e praticando. Aí você viu a aula, tem outro exercício de fixação. Então, se você não só sabe o assunto, você vai fazer essa sequência. Depois que você fizer essa sequência, você começa a fazer as listas de exercícios. Se você não sabe o assunto, você vai ver a aula, fazer os exercícios de fixação à medida que eles forem aparecendo e depois você vai fazer a lista. Bruno, isso foi um assunto que eu sei. Aí você pode pular a aula e pular os exercícios de fixação e ir direto para a lista. Porque se você sabe, você vai tirar uma boa nota na lista, você só precisa tirar a dúvida da lista. Bruno, isso foi um assunto que eu estou em dúvida. Aí você vai para os exercícios de fixação. Se você acertar os exercícios de fixação, você pode avançar para a lista. Bruno, mas do jeito que você está falando, eu só vou assistir aula daquilo que eu não sei. Exatamente. E você não vai perder tempo. Então quer dizer que eu vou poder usar esse tempo para estudar aquele outro assunto que eu tenho dificuldade, que eu vou precisar assistir aula? Exatamente. Entendeu como é que a parada é bacana? Você aproveita o máximo do seu tempo, se você fizer nessa ordem. Bruno, você falou aí da parada de como que eu vou estudar ali naquelas 2 horas. O fato que você vai fazer é o seguinte, você vai separar
Metade do seu tempo é para aquela aula interativa, que você assiste a aula e faz exercício. Na sequência, o exercício vai aparecendo, você vai resolvendo. Vamos supor que você vai estudar 2 horas de leis de Newton. Aí você vai entrar aqui e vai começar a estudar as paradas. Você vai começar a marcar no seu relógio. Tem a técnica Pomodoro que você vai seguir, mas eu falo sobre isso na mentoria também. Não vou entrar muito aqui, não. Então, metade do tempo vai ser assistir aula, faz um exercício de fixação. Assistir aula, faz um exercício de fixação. Assistir aula, faz um exercício de fixação. Aulas curtas, 8, 10 minutos no máximo. Depois que você fez esse processo, tem sempre um exercício no final da lista. Sempre tem um exercíciozinho no final que é mais puxadinho, para dar uma testada. Mas ele não é no nível da lista ainda, é nível de fixação. Você terminou de fazer essa 1 hora ali de estudo, eu explico isso muito mais detalhado na mentoria, tá? Mas eu vou passar aqui por cima. Aí você pula para a lista de exercícios, e aí você começa a fazer a lista de exercícios. Senta aqui e vai fazer a lista de exercícios, vamos supor que eu fazer essa questão aqui. Errei a questão. Bruno, como que eu faço quando eu errar uma questão? Você tenta fazer de novo. Faz de conta que eu pensei, tentei, marquei a resposta. Acertei. Beleza, ganhei minha estrelinha. Vamos passar para a próxima. Errei. Vou tentar fazer de novo. Letra A, vamos ver se é a letra A. Errei de novo. Não estou conseguindo fazer. Bruno, eu não estou conseguindo fazer porque a aula do professor não serve. A aula do professor não mostra todas as questões da lista. Presta atenção aqui comigo. Raciocina aqui comigo. Quando você chegar no dia da prova do vestibular, vai ter questão que você não sabe fazer? Vai. Vai ter questão que você tem que pensar para resolver? Vai. Então por que você quer que a lista tenha todas as questões igual ao que você viu na aula? Porque na minha escola era assim. Eu sei, mas na sua escola o povo te preparava para ficar livre de você, entendeu? Para você ir embora da escola. Então eles tinham que dar uma lista de exercícios que você acerta todas as questões, para você não reclamar. Eles tinham que te dar uma prova que você acertasse todas as questões, para você não reclamar. Agora, aqui não. Aqui eu tenho que te treinar. Então eu tenho que colocar na lista de exercícios uma questão que faz você pensar um pouquinho fora da caixa. Ou, de repente, vai ter na lista de exercício uma questão que está num assunto que você não entendeu na aula direito. E aí você precisa voltar e forçar aquele assunto. Então, vamos fazer um alinhamento de expectativa. A lista vai ter exercício fácil, médio e difícil. O fácil é aquele que você sabe fazer de cara. O médio é aquele que você tem que pensar. O difícil é o que você não sabe fazer. Agora, o exercício difícil que você não sabe fazer mostra uma parada que você não entendeu. Aí você tem que buscar ajuda. Você tenta fazer umas 2 vezes. Você vai lá e vê a resolução. Essa questão tem uma resolução em texto, explicando como que resolve. Que chega nos 176 newtons. Entendi a resolução. Toca o barco para frente. Não entendi a resolução. Aí você abre aqui na monitoria e posta uma dúvida. Ó, o João Trogo vai ajudar. O Ivan vai ajudar. O Thiago está aqui. Colocou a resolução que não tinha. Os meninos vão ajudar, os meninos da monitoria, entendeu? Bruno, mas como eu resolvo? Peraí, que parada é essa aqui? Essa parada aqui é a seguinte, presta atenção, porque isso aqui você não vai encontrar em lugar nenhum. Aqui, o conhecimento das pessoas que passaram por aqui fica aqui para você. Porque tem aluno que fez essa questão e teve dúvida em 2017, 2018. E ele postou a dúvida lá e veio um monitor que já formou e tirou a dúvida dele. E o menino já está na faculdade, mas ele deixou o conhecimento para você tirar a sua dúvida. Então, por isso que eu falo, aqui a sua dúvida é tirada muito mais rápido. Se você não achou a sua dúvida, você escreve e os meninos da monitoria vão responder. Eles vão responder para te ajudar, tá ligado? Então a parada aqui é a seguinte, você tem exercício difícil na lista? Tem, mas tem gente para te ajudar. A lista tá aqui para te desafiar, para te mostrar que tem assunto que você vai precisar estudar um pouquinho mais para aprender. Então é para isso que existe a lista. Bruno, mas eu tenho muita dificuldade nas paradas. Física não entra na minha cabeça. Será que não é porque você tem dificuldade em matemática, não? Bruno, pode ser que eu tô aí com esse negócio aí de matemática aí, complicou para mim. Resolve essa parada da matemática aí, Brunão. Tem um módulo de matemática chamado Matemática Básica, que te ensina frações,
que te ensina a calcular média, que te ensina números decimais, que te ensina MMC, MDC, números primos, divisibilidade, que te ensina tudo aquilo que você precisa para aprender matemática, até arrepio, tudo aquilo que você precisa para aprender matemática e física. Então a parada tá completona, entendeu? Pega você desde o básico do básico do básico do básico do básico do elementar do básico e te leva no top. Entendeu? Você vai estudar aqui, você vai virar uma lenda, porque você vai resolver qualquer questão que aparecer na sua frente.